Acho que agora vai. E aí, tudo bem com você? Eu sou o Luiz Fernando, aqui do canal Start Rupt, e hoje a gente está aqui para continuar a nossa série de vídeos onde a gente fala sobre aquelas 3 perguntinhas básicas que você precisa se fazer quando vai colocar um projeto em prática ou tirar uma ideia do papel, que é o porquê, o para quem e o como. E hoje a gente vai falar sobre o para quem, que traz algumas informações importantes dessa pessoa que você precisa conhecer quando vai criar um projeto, criar uma solução nova. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, dá o likezinho aqui embaixo, toca no sininho, se inscreva e fica ligado nos nossos vídeos, porque se você quiser saber sobre marketing, inovação e criatividade, é aqui que você vai ver com a gente. Vamos começar? Então vamos lá começar a falar sobre o assunto de hoje, que é o para quem. E bem provavelmente a primeira pergunta que você se faça, né, quando começa essa matéria, esse conteúdo aí do para quem, você se pergunta, né, por que eu preciso conhecer essa pessoa, por que eu preciso saber sobre isso? Bom, tem 3 casos principais que você precisa saber sobre essa informação, sobre esse para quem. E o primeiro deles é quando você vai montar um negócio. Quando você monta um negócio, você precisa entender quem são as pessoas que vão ter contato com esse seu negócio, quem são as pessoas que vão comprar de você. E conhecendo essas pessoas, você começa a entender melhor de que maneira, quais são essas necessidades, quais são essas demandas dessas pessoas. Você se aproxima mais delas e consegue conceber um negócio que realmente seja relevante para essas pessoas. O segundo momento, uma segunda situação bem importante que você precisa pensar sobre isso, é quando você vai criar um produto novo. Se você vai criar um produto, você precisa conhecer as pessoas que vão usar esse produto. Quais são as necessidades dessa pessoa que vai utilizar isso? Ela precisa que o produto traga uma solução de segurança, ela precisa que o produto traga uma solução de agilidade no que ela vai fazer, economizar tempo, economizar dinheiro. Então, quando você conhece essa pessoa que vai usar essa sua solução, esse seu recurso, esse seu novo produto, você concebe pequenas outras soluções, pequenos outros aspectos importantes que vão melhorar o produto de modo geral. E uma terceira situação é quando você vai criar uma melhoria de processo. E aí a gente fala de usuário. O usuário é que está envolvido nos processos, geralmente nos processos, por exemplo, da sua empresa. Você quer trazer uma solução nova, um sistema novo para a sua empresa mesmo, e você precisa conhecer os usuários. Quem são essas pessoas que tratam com esse sistema que você quer melhorar e quais são as necessidades desse usuário à medida que ele executa as atividades, e aí você consegue propor soluções que melhoram a vida, que melhoram a usabilidade desse sistema. Então são 3 pontos bem importantes. Além disso, por que você precisa conhecer essa pessoa, saber sobre essa pessoa? Você pode, através desse conhecimento, identificar se existe uma necessidade. Ou seja, você está pensando em alguma coisa, e uma solução, um projeto, quando você estuda essas pessoas por trás dessa solução, você começa a identificar se realmente aquilo que você está pensando, aquilo que você está concebendo, é uma necessidade. Talvez você esteja nesse primeiro momento pesquisando, né, e tentando identificar se vai haver pessoas para consumir essa sua solução, então você consegue identificar se existe uma necessidade naquilo que você está trazendo para o mercado. O outro ponto importante é se existe um desejo, que é diferente da necessidade. Eu preciso de alguma coisa, mas eu também tenho que querer comprar essa coisa. Eu tenho que desejar consumir essa coisa. Então, esse momento permite que você identifique se existe o desejo de consumir, porque pode haver a necessidade, mas pode não haver o desejo de consumir isso que você está propondo. Unindo essas duas coisas, o desejo mais a necessidade, é que surge a demanda. Então, e ela tem que ser grande o suficiente para que você comece a trabalhar nessa solução de desenvolvimento, de pesquisa de mercado, de criação propriamente dita dessa solução que você está trazendo. Então, precisa ser uma necessidade com um desejo para criar uma demanda grande o suficiente para você trazer a solução para o mercado.
E diante disso, né, você também vai se perguntar quais são as informações importantes que eu preciso ter quando vou pensar nesses pontos aí que a gente falou. Bom, primeiro, quando se trata de empresa ou produto, os dados principais que vêm já primeiro, assim, de cara, são o que a gente chama de dados demográficos. São dados mais fáceis da gente obter, são informações que a gente consegue ter com mais facilidade, como, por exemplo, pesquisando na internet ou fazendo uma pesquisa simples de mercado. Esses dados demográficos geralmente são idade, gênero, posição social, digamos assim, ou poder aquisitivo, né? O quanto essa pessoa tem capacidade de gastar, que aí a minha solução é necessária essa informação para que a minha solução entre numa faixa de preço adequada para esse público que eu estou pensando. Aí a gente tem faixa etária, a gente tem grau de instrução, que também são algumas informações relacionadas aos dados demográficos. Outra informação importante são os dados comportamentais. São dados um pouco mais complexos, eles levam em conta os dados demográficos, mas eles são um pouquinho mais aprofundados sobre a pessoa que você está estudando. Ou seja, são os comportamentos de compra, são as aspirações na vida, por exemplo, são os hábitos de consumo e os hábitos de vida, os hobbies, a profissão, mas aquilo que a pessoa deseja conquistar na sua profissão, são coisas um pouco mais complexas e essas informações são importantes para você se aproximar mais da pessoa, do público que você está projetando essa solução. E quando você fala de melhoria de sistema, você precisa entender como que essa pessoa executa a tarefa hoje, que a gente chama de usuário. Como que esse usuário executa essa atividade hoje? De que forma que ele está realizando as atividades para que você possa analisar o que você pode melhorar naquilo que ele está fazendo hoje. Eu tenho que pegar o tempo desse negócio aqui, pessoal. Outra informação importante é o nível de conhecimento desse usuário a respeito da atividade que ele faz e a respeito do sistema como um todo. Porque o conhecimento de uma atividade específica é diferente de um conhecimento a respeito do todo. Então, conhecer o todo é muito importante para que você realize uma atividade específica de uma maneira mais adequada. Então, você precisa entender desse usuário qual que é o seu conhecimento a respeito dessa atividade e do sistema como um todo e do processo como um todo, para que você consiga conceber soluções também mais adequadas. Outro ponto importante é qual é a frequência de uso desse usuário no sistema que você está pensando aprimorar, o que você está pensando colocar em prática aí na empresa. De que forma que essa frequência vai influenciar na solução que você vai pensar. Então, o sistema precisa ser mais ágil, ele precisa ser mais seguro, ele precisa... Que tipo de benefício ele precisa trazer para esse usuário nessa solução que você está concebendo? E outra coisa importante, quais são as expectativas desse usuário em relação a essa proposta que você está trazendo, porque é muito importante você identificar as necessidades e as demandas da pessoa, mas também identificar o que ela, como usuário ou como público, espera daquilo que você está trazendo para que você possa balancear aquilo que você identifica com aquilo que realmente as pessoas esperam. E outra coisa importante é quem são todos os afetados por essa nova solução que você está trazendo. Quais são todas as pessoas envolvidas nesse processo? Todas as que executam as atividades e todas aquelas que são influenciadas por esse sistema, por essa solução, por esse novo produto. Porque cada usuário, que a gente chama, cada stakeholder ou cada interessado nessa solução, nesse processo, tem uma necessidade diferente, uma expectativa diferente e essa sua solução precisa estar alinhada com todos eles da melhor maneira possível. Isso tudo, essas informações todas, são um pouco mais fáceis da gente obter, principalmente quando você já tem uma cartela de clientes, né? Por exemplo, ou você já tem uma cartela de usuários, né? Uma relação de usuários já conhecida. Através disso você pode usar, por exemplo, o seu CRM, né? O seu sistema de controle de clientes, ou também a sua lista de contatos, por exemplo, né? Se você tem um sistema que não seja tão complexo quanto um CRM. Então você pega esses dois recursos que você tem e lança
uma pesquisa, manda uma pesquisa para essas pessoas, elabora um questionário, elabora uma ficha de perguntas e isso também tem um sistema, tem um método para isso, é um método de pesquisa diferente, pesquisa de mercado, pesquisa de marketing, então existe um processo para desenvolver isso da melhor maneira possível, você elabora esse questionário, essa relação de perguntas e você oferece benefícios para essas pessoas, benefícios para que eles respondam essas questões, como por exemplo descontos ou então pontos no programa de fidelidade se você tiver algum executando na sua empresa. Então essas informações elas são muito importantes para te ajudar a conceber a solução e quando você já tem uma empresa formada, uma cartela de clientes já formada, fica mais fácil para você aperfeiçoar aquilo que você já oferece ou criar soluções e através de oportunidades que você consegue identificar ao longo do tempo. E nesse sentido, a gente falou aqui sobre público-alvo e existe também um segundo termo que a gente usa, que é a persona. E o que é isso, né? A diferença entre público-alvo e persona. O público-alvo é mais amplo, ou seja, eu penso ele de maneira mais global. Eu penso com um número maior de pessoas. Eu consigo abranger mais pessoas, ele é um pouco mais genérico, então. Eu uso para isso aquelas informações demográficas que a gente falou, que são mais genéricas e que eu consigo abranger um número maior de pessoas. E quando eu quero ser mais próximo, quando eu quero ser mais específico, a gente traz a persona. Ela é mais específica, ela é mais refinada, ela usa bem mais aqueles dados comportamentais que a gente falou, que são um pouquinho mais complexos. De qualquer maneira, a persona facilita com que você se aproxime mais do cliente real e do cliente ideal. É a personificação daquele cliente, na verdade, a persona, como o próprio nome diz, é a personificação do público-alvo, que é mais genérico, então você refina, você afina para essa persona e consegue criar uma identificação, uma proximidade maior com esse seu usuário. Você consegue criar soluções mais adequadas, mais alinhadas, mais refinadas também, à medida que você entende que você aperfeiçoa essa chamada persona no seu negócio. E o que isso pode trazer? Benefícios para a comunicação, porque cada pessoa é diferente, cada público-alvo é diferente e dependendo do seu negócio pode ser que você tenha personas e públicos-alvo diferentes. Quer ver um exemplo? A Avon. A Avon é uma empresa que tem dois públicos-alvo diferentes e, consequentemente, duas personas diferentes. Ou seja, ela tem as pessoas que compram os produtos, que é o cliente final, que tem as suas necessidades específicas, as suas demandas específicas, e ela tem as pessoas que vendem os produtos através da revista, que também são outras pessoas com outras necessidades e outras demandas. Então ela precisa pensar comunicação e pensar os seus produtos de duas formas bem diferentes, porque são pessoas bem diferentes, com necessidades bem diferentes e específicas, cada uma delas. E aí, você precisa fazer para começar a pensar sobre tudo isso, se perguntar, eu tenho informações suficientes sobre o meu público-alvo, sobre meus clientes, sobre a persona, os meus usuários? Eu tenho informações suficientes sobre essas pessoas que consomem o meu produto, ou sobre as que vão consumir o meu produto, sobre as que vão usar o meu produto. Eu conheço eles efetivamente, eu entendo as suas necessidades, o que eles realmente esperam do meu negócio, do meu produto. Então, essa é uma pergunta central que proporciona com que você elabore uma relação de outras questões à medida que você vai identificando que não tem as informações, quais que você não tem, quais que você tem, aprimora aquilo que você tem e traz informações novas para o seu negócio para conceber soluções melhores e mais adequadas com as pessoas que você se propôs a construir negócio, construir uma solução. Bom, essas informações são informações iniciais, são informações de introdução, um panorama geral do que a gente precisa saber quando vai estudar o para quem, quando vai estudar o público-alvo. E essas coisas todas se dividem em etapas menores do processo
de identificar quem é o nosso público, quem é a nossa persona, quem são as pessoas realmente que fazem parte do nosso negócio e aquelas que são realmente o alvo da nossa solução. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, não esquece de acompanhar a gente aqui no canal para ficar por dentro das informações sobre marketing, inovação e criatividade. E se você tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente, eu vou te responder e quem sabe faço até um vídeo bem legal respondendo essa sua dúvida e ajudando a melhorar o seu negócio, a melhorar as suas ideias e as suas soluções. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!